eu queria falar da derrota do governo na norma que a Receita Federal soltou, a instrução normativa para monitorar as transações feitas via Pix. E eu queria falar desse assunto porque esse assunto está se prestando a mais um debate entre direita e esquerda. Está servindo para o governo dizer que ele foi derrotado pelas fake news. Está servindo para o governo dizer que o deputado Nicolas Ferreira que fez um vídeo e esse vídeo destruiu o governo. Está servindo para o Nicolas Ferreira bater no bumbo e também achar que derrotou o governo. Está servindo para a direita dizer que o governo foi derrotado pela rede social. Está servindo para tudo. Só não está servindo para aquilo que é o mais óbvio. Um governo, quando tem uma marca negativa e toma uma medida, e eu não estou dizendo que a marca é negativa, mas a percepção é negativa, e toma uma medida que reforça essa percepção negativa, ele vai perder o jogo. Com rede social, sem rede social, ele vai perder o jogo. Então, esse governo tem uma marca que é o seguinte: eles querem arrecadar. Eles querem arrecadar. Vamos administrar o país cortando despesa? Não, nós vamos arrecadar. Nós vamos tomar dinheiro dos ricos, tomar dinheiro dos pobres, vamos tomar dinheiro da direita, da esquerda, da região sul, do sudeste, do centro-oeste. Tomar dinheiro de quem exporta, de quem importa. Vamos tomar dinheiro. Vamos tomar dinheiro. Por quê? Porque esse governo acredita que o Estado tem que poder prover tudo aquilo que eles, governantes, que comandam o Estado, neste governo que tem essa visão, em que o Estado é vida, o Estado é a solução, o Estado tem as respostas. Então, se o Estado tem todas as respostas, todas as soluções, o Estado precisa de muito dinheiro para poder fazer tudo. Iniciativa privada vai fazer? Não, a gente é que vai fazer. E a iniciativa privada? Não, a iniciativa privada só entra onde a gente não consegue fazer direito. Então, vamos gastar. Mas aí não tem dinheiro. Pega dinheiro da sociedade. Mas a sociedade está cansada. Pega mais dinheiro da sociedade. Aí eles tiveram uma ideia. Vamos monitorar o Pix. Porque monitorando o Pix, eu vou colocar um olho sobre a economia informal. Tanto que diz, quem não deve, não teme. Sim, quem não deve, não teme. Ou seja, olha o olhar. O olhar, por que eles querem monitorar o Pix? Para poder botar a mão na economia informal. Tem alguém lá que ganha um determinado valor, quando entra a análise do Pix, o valor, a percepção de valor cresce, não precisa criar nova taxa, basta pegar a taxação existente e a pessoa já vai se enquadrar. Então, quem não deve não teme, isso é fato, mas este era o objetivo do governo. Como as pessoas estão cansadas de pagar impostos, como as pessoas não reconhecem no governo, não é neste governo, em governos, uma resposta para suas inquietações, para suas necessidades, até porque, ainda que enxerguem, não vão encontrar no governo as respostas que elas precisam ter, e elas precisam se valer da iniciativa privada para suprir a saúde, a educação, e aqueles que não conseguem suprir a saúde e a educação na iniciativa privada e dependem do governo, sabem como as coisas estão difíceis, como o serviço é mal prestado. Como isso acontece, as pessoas falam, não quero pagar mais. Então não é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira já se meteu em vários debates contra esse governo e perdeu. Mas o Nicolas Ferreira é um personagem que vai dizer sempre o oposto daquilo que esse governo prega. Então, tudo aquilo que o governo prega, o Nicolas Ferreira prega o contrário. Bom, aí não, mas as redes sociais são um fenômeno, as redes sociais são um fenômeno. Então vamos lá. Essa medida do governo foi tomada, Débora Alfano, em setembro do ano passado, dia 18 de setembro do ano passado. E ela acabou no dia 15 de janeiro. Então, setembro para outubro, outubro para novembro, novembro para dezembro, dezembro para janeiro. 4 meses depois. Com rede social, o diabo, 4 meses. Mas é porque ela só foi acontecer nas redes sociais no final do ano. Tudo bem, porque só ia entrar em vigor em janeiro, tudo bem, não tem problema. Mas ela é de setembro do ano passado, levou 4 meses para explodir. E aí, eu queria lembrar de um evento, lembrando que não existia rede social, no ano 2000, que começou no dia 19 de dezembro e no dia 10 de janeiro acabou. Acabou. Uma vontade governamental
do governo Fernando Henrique Cardoso e começou a fazer algo que, da mesma forma que este tem o mesmo defeito, esse governo gera nas pessoas a impressão de que ele quer arrecadar pra caramba. E o governo Fernando Henrique tinha a visão, era percebido como um governo que privatizava. E, de fato, privatizou um monte de coisa. Então, o governo soltou uma medida, uma proposta, uma ação concreta. Ela começou a ser discutida no dia 19 de 12 de 2000. E por quê? Todo mundo entendeu que aquilo escondia um desejo de privatização. No dia 10 de 1 do ano seguinte, o governo teve que voltar atrás. Não deu 20 dias. É isso? Estou errado? 19 do 12 para 10 do 1, 21 dias. Muito menos do que os 4 meses de agora. Sem rede social. O Nicolas, nem sei quantos anos tem o Nicolas, mas acho que o Nicolas não tinha nascido. Porque nós estamos falando de um negócio que aconteceu há 25 anos. Não sei quantos anos tem o Nicolas. Mas olha que coisa. Ele tem 28 anos. 28 anos, ele tinha 3 anos. Tinha 3 anos. Então o Nicolas não tinha nada a ver com esse episódio. Não existia Nicolas Ferreira. Não existia bolsonarismo. Não existia nada dessas coisas. Não existia uma direita forte. Ao contrário, 2 anos depois, venceria na eleição de 2000 o governo de esquerda, que foi o governo Lula 1. Então a gente vivia um governo do Fernando Henrique Cardoso. O que aconteceu? A Petrobras resolveu, e foi uma reunião que começou no dia 14, a estatal se reuniu e a direção da empresa aprovou um projeto que era para mudar o nome da empresa. Em vez de chamar Petrobras, passaria a se chamar Petrobrax, com X. A razão social, que está nos contratos sociais, ia continuar a ser Petrobras. Mas a empresa ia adotar a marca Petrobrax. Dia 14 do 12, a direção da empresa aprovou o projeto. Dia 15 do 12, o Conselho de Administração tomou conhecimento e no dia 19, que eu usei como data de referência, a nova marca foi apresentada ao presidente da República, ao ministro de Minas e Energia, ao ministro da Casa Civil e estava presente o próprio presidente da Petrobras. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Dia 19 do 12. Só que no dia 21 do 12, sai uma notinha, uma matéria no jornal, Gazeta Mercantil, o jornal que cobria economia, o jornal foi muito importante na nossa história. E no dia 21, a Gazeta Mercantil noticiou a troca. Bom, no dia 19, o Fernando Henrique Cardoso ouviu e tal, recomendou que, para fazer essa troca, conversassem politicamente. No dia 26, dia 21 teve a notícia, no dia 26 do 12 teve uma apresentação dessa nova marca para a Frente Parlamentar Nacionalista. Gerentes da Petrobras, Associação dos Engenheiros, editorialistas de jornais e revistas, etc. e tal. E no dia 27 de dezembro saiu um material publicitário nos jornais, Petrobrax, a nova marca tal. Petrobras tinha contratado uma empresa para fazer essa troca. Aí começou uma reação. Não tinha rede social, não tinha coisa nenhuma. Só que a ideia do governo reforçava, a iniciativa do governo reforçava esse perfil privatizante, que fez ótimas privatizações. E eu não tenho nada contra o governo querer privatizar, mas a sociedade reagiu. Foi brincar a ideia, foi mexer com o patrimônio do país, que é a Petrobras, uma empresa que faz parte da nossa história. Não era a intenção privatizar, pelo menos não havia nenhum plano que tenha sido conhecido, etc., de vender a Petrobras por causa disso. O que queriam é mais fácil lá no exterior você trabalhar com Petrobrax do que com Petrobras. Brás remete a estatal e estatal tinha uma marca ruim. Eu estou falando coisas que foram citadas para fazer a troca, que foram parar no relatório do Tribunal de Contas da União, que relata essa história toda. E aí, houve uma reação brutal. A imprensa, que num primeiro momento só noticiou, essa reunião, por exemplo, do dia 19, foi noticiada, mas quando saiu a Gazeta Mercantil e depois quando teve a reunião para a apresentação da marca para a Frente Parlamentar Nacionalista,
virou uma confusão. Então, no dia 10 de janeiro, eu arbitrei o dia 19 como o dia em que o Conselho de Administração, aliás, o presidente da República tomou conhecimento, né? Mas, se você quiser, foi dia 21, quando a Gazeta Mercantil noticiou. Ou dia 26 de 12, como você queira. O fato é, em 20 dias, morreu o assunto. Por quê? Porque a iniciativa reforçava algo que naquele momento já não era percebido de uma maneira muito boa pela sociedade, que era a ideia de privatização. Eu sou entusiasta do papel da iniciativa privada, eu acho que o Estado não deve ser dono do processo das empresas, eu acho que o Estado tem que fiscalizar as empresas, o Estado tem que regulamentar, tem que regular, tem que ficar com as agências reguladoras e deixar a iniciativa privada trabalhar sem monopólio, porque transferir o monopólio do Estado para o monopólio da iniciativa privada é você transferir o problema. Mas gosto da ideia da privatização. Ainda assim, naquele momento, o clima não era bom para isso. E como o clima não era bom para isso, e como esse governo tinha a marca da privatização, e a gente já estava no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que já não estava tão bem quanto no seu primeiro mandato, foi preciso arquivar a ideia. E o governo desistiu de mexer com a Petrobras, mudando, então, a marca Petrobras. Eu estou querendo dizer que quando o governo toma uma decisão que reforça um atributo que a sociedade entende como negativo, ele não consegue avançar. Lá era a privatização, embora não houvesse a privatização. Aqui é a taxação, embora não haja uma taxação, mas não importa. Fica essa percepção. Não foi o Nicolas Ferreira. Ele não tem esse mérito. Ele foi mais um que bateu. Mas muitos poderiam bater e ainda assim o governo seguir em frente. Quantas pessoas bateram, na sua percepção, quando lá atrás o presidente Collor de Mello tomou o dinheiro das pessoas, da poupança, congelou, tirou as pessoas, travou os ativos de todo mundo? Quantas pessoas vocês acham que bateu? Que bateram? Um monte. E ainda assim ele foi em frente. Então, por quê? Porque naquele momento o governo ainda não tinha uma marca negativa, o governo estava começando, cheio de credibilidade, as pessoas dispostas a mudar, como agora na Argentina o Javier Milei está fazendo coisas que as pessoas não estão gostando. Mas, no entanto, ele está fazendo o que ele prometeu, ele ainda não tem uma marca negativa, ele está indo em frente e vai. Só que o nosso governo federal tem uma marca negativa, que é essa volúpia taxatória, que é essa vontade enlouquecida de tributar o vento, o calor, o frio, a sombra, tributar o pensamento. O governo quer tributar tudo. Aí quando vem algo que pode ser apresentado como uma taxação, as pessoas ficam com a impressão de que vão ser taxadas. E serão. Não porque o PIX vai ser taxado, mas porque a renda de muitos vão aparecer. E se a Receita Federal está de olho nessas pessoas, vem aquela sensação de por que estão de olho em cima dos meus poucos reais? Por que estão de olho em cima dos meus 5 mil reais? Por que os meus 5 mil reais? E eles dão 50 bilhões de reais de emendas para os deputados e querem os meus 5 mil reais. Por que não pegam? Qual vai ser o impacto dessa medida? Por que não pegam os 50 bilhões dos deputados e colocam nos cofres públicos e fazem política pública? Ah, mas é porque eu preciso formar maioria. Pô, então tudo bem, você quer formar maioria com os deputados e eu que me dane. É essa a impressão que passa. Ah, mas está errado. Se está errado ou não está errado, cabe ao governo comunicar de uma maneira correta. E olha, aquela medida da Petrobras foi comunicada. Fizeram campanha, noticiaram, explicaram. Caiu mal, caiu torto, desceu quadrado, não foi legal. Porque as pessoas falaram, estão mexendo num patrimônio nosso. Daí depois o presidente da Petrobras chegou até, inclusive, a falar, não, vamos fazer diferente. Aqui dentro fica Petrobras e só lá fora fica Petrobras. Mas aqui dentro é S. Não adiantou, já estava tudo melecado. E foi uma derrota do governo. Governos não vencem todas. Governos democráticos, né? Nicolás Charado Ferreira, só que com C. Maduro, ele vence todas, porque é uma ditadura, né? Em Cuba e na Nicarágua, vencem todas, porque são ditaduras.
Agora, na democracia, os governos têm que formar a maioria. Na democracia, os governos têm que convencer a sociedade que eles estão fazendo a coisa certa. E esse governo é marcado pela arrogância. De uma forma geral, os governos são arrogantes, mas esse governo é especialmente arrogante. Por quê? Quem se posicionou contra essa medida, quem falou mal dessa iniciativa, era a turma da fake news. É o pessoal da fake news. Onde é que está a fake news na crítica a uma medida governamental? Onde é que está a fake news? A fake news existe se você disser o governo vai criar uma taxa nova. Aí é fake news. Mas se a pessoa só apresentar a medida do governo, lembrando que um número grande de pessoas vai surgir com uma renda maior do que a que tem hoje, e isso resulta numa taxação, cadê a fake news? Onde é que está o erro dessa história? Não tem. Do contrário, essa medida não nasceria da Receita Federal. O departamento, a Receita Federal, o departamento do governo, que se preocupa com arrecadação. A Polícia Federal é um departamento do governo que se preocupa, um órgão de Estado, assim como a Receita, de Estado, a Polícia Federal se preocupa com o combate ao crime. Então não adianta a Receita Federal dizer que está fazendo isso para combater o crime. A iniciativa é da Receita, não é da Polícia Federal. Toda a movimentação financeira incomum já é monitorada pelo COAF, que fica localizado no Banco Central. Se houver alguma atividade que soe criminosa, por PIX, por PEX, por POX, por PUX, não importa, já aparece no COAF, porque aparece no bolo todo. Isso já é assim desde 2003. E, desde que tem o PIX, ele já entra no bolo desde 2020. Por que mexer? Já tem 5 anos que é assim, não, mas eu quero mexer. Porque eu quero. E quem quer mexer é a Receita. Quem quer mexer não é o Banco Central, quem quer mexer não é a Polícia Federal. Quem quer mexer é a Receita. Adivinha para quê? E aí o Fernando Haddad, com a marca da arrogância que tem a burocracia do Estado brasileiro, vem em cima dele dizer, olha, temos que fazer. Ele vai e faz e não mediram as consequências. E as consequências, como diz um grande filósofo, né, Débora? As consequências sempre vêm depois. Elas vieram e deram uma surra no governo. Não foi o Nicolás Ferreira. É muito confortável para o governo apontar o dedo para o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolás Ferreira, esse monte de gente da direita. Não foi isso não. Não existia isso no ano 2000 e o governo foi derrotado com a Petrobras. Porque fez algo que não funciona, fez algo que não atende os interesses da sociedade, fez algo que é o interesse dele, governo, para algo que só interessa a ele e que irrita todo mundo. Então, fique claro, quem dissesse, quando disserem para você, o Nicolás ganhou do governo todo, e muita gente está dizendo isso, viu? Na minha percepção, volto a dizer, como eu sempre encerro, isso não é verdade. Mas que o governo levou uma surra e talvez uma aula. E tomara que tenha levado, além da surra, uma aula, porque daí pode aprender alguma coisa. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.